Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Renan e hoje nós temos a presença do senador Fabiano Contarato. Senador, como que o senhor se apresenta? Fabiano Contarato, adoro que me chama pelo nome, Fabiano ou Contarato. Minha vida toda eu sempre corrigia os jornalistas quando me falavam, delegado, delegado, agora é senador, senador. Parece que você é um pouco impessoal, né? E eu gosto dessa coisa mais íntima, mais próxima, mais pessoal, porque, afinal de contas, a premissa é constitucional, todos somos iguais perante a lei. Então vamos lá, Fabiano, como que foi o seu começo na política? Por que entrar na política nesse momento? Ou se isso foi um combustível, se isso foi um empecilho, por que você decidiu entrar na política? Bom, Renan, eu agradeço a oportunidade para respondendo isso, porque sempre me inquietou, é como se alguma coisa arranhasse a minha alma, vamos dizer assim, aquilo que Martin Luther King disse, que o que mais assusta não é a ousadia dos ruins, mas a omissão dos bons. Então, eu sempre tive muita resistência de entrar para a política, né? Eu sou delegado de polícia com muito amor, por 27 anos, professor dando aula de direito penal e processo penal há 22 anos, e sempre você fica ali naquele ciclo, na sua forma de trabalho, de uma forma bem, vamos dizer, uma zona de conforto. E a imagem do político, eu também sempre via como uma imagem muito negativa. Então, quando as pessoas me falavam, você tinha que entrar para a política, eu tinha muita resistência. Eu falava, não vou fazer isso. E eu passei por isso quando eu resolvi me candidatar. Eu fui participar isso da minha família. Nós somos em 6 filhos, eu sou o mais novo. E eu lembro que eles falaram, não, você vai se misturar nesse meio de... Ele falou um adjetivo muito ruim. Eu confesso que naquele dia eu fiquei muito triste. Eu falei assim, a partir de hoje, vocês não têm legitimidade para reclamar. Legitimidade para reclamar que a saúde pública não é de qualidade, que a educação pública não é de qualidade, que nós temos uma elevada carga tributária. Porque hoje eu falo que todo ser humano, todo jovem, todo rapaz, toda moça, enfim, todas as pessoas têm que entrar num partido político. Seja para concorrer ou não, mas para haver essa oxigenação. Eu sou contra essa coisa de político por carreira. Eu amo ser servidor público e ser professor. Então, foi isso. Eu trabalhando na delegacia de trânsito e lecionando, as pessoas começaram a me abordar na rua, no supermercado, na padaria, falando, poxa, o senhor podia nos representar. Até que eu fui sublimando aquela minha resistência, lembrando do que Martin Luther King disse, e falei, não, por que eu não posso? Deus conhece meu coração, sabe que eu posso errar, mas não vou errar por má fé. Eu vou acreditar que eu estou acertando sempre com boa fé. Então, foi assim que eu me permiti entrar num partido político e concorrer às eleições. Mas, Fabiano, você falou de uma certa expectativa de algumas pessoas ali que o cercavam, né? Por que não se candidata, não sei o quê? Por que logo de senador em 2018? Por que nesse momento? Porque, assim, não é questão de vaidade, é uma questão... isso foi e até bíblico isso, né? Eu costumo falar que isso, assim, eu sou católico, mas tem uma frase que eu amo, que é dizer que a minha religião é o amor e o meu Deus é o outro. Então, essa nomenclatura de religião é feita pelo homem, né? Eu acho que a concepção de Deus é minha, é sua, e das pessoas que estão nos ouvindo. Mas tem uma coisa, eu sou do direito. Então, por exemplo, todas as minhas pautas que eu lutava, elas eram no âmbito federal. Então, não adiantava eu me habilitar, por exemplo, num cargo eletivo para deputado estadual ou para vereador, sendo que eu tenho uma limitação constitucional de competência legislativa. Então, eu lutei para combate à corrupção. Se eu tenho que combater a corrupção, é aqui no Senado, é aqui na Câmara dos Deputados, porque isso é lei federal. Isso é um sistema de hierarquização das leis, do processo legislativo. Então, e o executivo, o prefeito, não, cada um com a sua função constitucional. Naquilo que eu me proponho a fazer, que é legislar, sempre foi no âmbito federal. Aí poderia me perguntar, mas por que não a Câmara dos Deputados? Por uma questão muito óbvia. No processo eleitoral, nas campanhas proporcionais, não é eleito aquele que tem maior número de votos. É de acordo com a coligação. E isso deixa você numa instabilidade, numa incerteza.
E outra coisa, a representatividade do Estado do Espírito Santo na Câmara Federal ela é pequena, em detrimento do Senado, que no Senado, não importa, o Estado de São Paulo, com 45 milhões de pessoas, tem 3 senadores. O Espírito Santo tem 3 senadores. O Pará, o Rio Grande do Sul, todos os estados da federação têm, de forma isonômica, o mesmo número. Então, a probabilidade de você ter vez, voz e fazer alteração naquilo que você se propõe, ela é muito mais razoável e factível de se concretizar dentro do Senado Federal. Por isso que eu optei a escolher um caminho mais difícil, porque a porta é estreita, 2 vagas para senador da República. E, senador, aproveitando aqui 2 perguntas que eu recebi, falando desse fenômeno aí de renovação em 2018, o senhor sofreu algum tipo de represália, ameaça, ataques no âmbito, vamos colocar assim, na região do Espírito Santo, porque não necessariamente o eleitor, vamos colocar assim, capixaba, tem o mesmo perfil que o senhor, de lutas, de bandeiras, isso aí, em termos de algumas eleições, até as eleições municipais, ficou muito mais claro, mas acho que em 2018 buscava-se muito uma renovação e acho que agora o eleitor capixaba, alguma parte, né, viu que o senhor não é, digamos, não batem as bandeiras, as causas, o mesmo perfil. Como que é o senhor lidar com essas questões, essa expectativa de uma parcela do eleitorado do Espírito Santo e essa questão de ataques, represálias, ameaças? Bom, na verdade, Renan, eu acho assim, eu morro defendendo a democracia. A espinha dorsal do Estado Democrático de Direito é a Constituição da República Federativa do Brasil. De todos os regimes, o menos ruim é a democracia. É muito fácil você defender ditadura estando numa democracia. O difícil mesmo é você defender democracia numa ditadura. Então, nós estamos vivendo 2 momentos extremamente delicados no Brasil. Um é uma crise sanitária, é uma pandemia, em que está havendo mau gerenciamento por parte do executivo no enfrentamento e no combate a esse vírus, principalmente para a vacinação da população brasileira. Prova disso que nós temos mais de 330 mil brasileiros que perderam a sua vida. E um outro momento delicado é ataque às instituições. Então, quando você vê, por exemplo, o chefe do executivo, o presidente, participando de movimentos antidemocráticos, como para fechar o Congresso Nacional, para fechar o Supremo Tribunal Federal, atacando a Ordem dos Advogados do Brasil, atacando os meios de comunicação social, difundindo uma cultura de ódio, isso faz com que algumas pessoas se sintam legitimadas a fazer o mesmo ataque. Então, eu não tenho dúvida que eu também sofri e sofro com isso. Né? As pessoas passaram a se sentir, talvez, um tanto quanto decepcionadas, mas bastava verificar o meu histórico de vida. Eu venho de uma família pobre, sempre utilizei o sistema único de saúde e sempre estudei em escola pública. Eu estudei minha educação básica na Escola Genô de Souza Lé e na Escola Hernando Souza, na TOC em Cristóvão Colombo, e passei, na minha época, era a Escola Técnica Federal, que hoje é o Instituto Federal, que eu tenho muito orgulho dos institutos federais. Então, eu sempre vim desses movimentos sociais, sempre participei de comunidades eclesiais de base, sempre dentro da Igreja Católica participei de movimentos de crisma. Eu faço parte do Texto dos Homens. Então, eu estou filiado ao Partido Rede de Sustentabilidade, que não é um partido de direita. E sempre lutei para combate à corrupção, para que a lei seja cumprida, doa quem doer. Na delegacia de trânsito, eu fazia contra o pobre, mas eu fazia também contra o rico. Cheguei a indiciar delegados no meu concurso. Eu cheguei a indiciar um colega meu que formou comigo, que era juiz de direito. Ora, eu aprendi que todos somos iguais perante a lei, independente da raça, cor, etnia, religião, origem ou pessoa com deficiência. Então, quando as pessoas começam a me atacar falando que se decepcionaram, é porque elas não procuraram saber o histórico da minha vida. O histórico da minha vida sempre foi em luta para preservar os direitos humanos, para proteger a democracia, para fortalecer as instituições, para reduzir a desigualdade, para dar uma saúde pública de qualidade para a população, uma educação pública de qualidade,
para reduzir a carga tributária. Olha, por que nesse momento de pandemia, os nossos vizinhos argentinos aprovou a instituição do imposto sobre grandes fortunas? Isso ia aumentar o PIB do Brasil. Por que nós não fazemos isso? Mas sempre quem paga a conta é sempre o pobre. Nós tivemos uma reforma trabalhista em 2017 que vilipendiou os direitos dos trabalhadores na CLT. Depois, com o discurso de que alavancar a economia, gerar emprego e renda, que não foi isso que aconteceu. O que nós vimos foi aumentou o número de desempregados e a uberização dos trabalhos. As pessoas estão trabalhando na informalidade sem nenhum amparo jurídico, sem nenhuma garantia à sua família e a daquele trabalhador. Depois veio uma reforma da Previdência, que foi um outro ataque ao trabalhador. E não entrou aí aqueles funcionários públicos privilegiados, não entrou aí políticos, outras camadas de funcionalismo público, mas sempre está atingindo aquele que menos ganha. Então, eu acho assim, eu nunca mudei em absolutamente nada. Eu sou o mesmo Fabiano de antes da delegacia de trânsito, depois e agora como senador, sempre lutando pelo aquilo que eu luto para reduzir, que é a desigualdade social no Brasil. Eu não posso achar razoável, por exemplo, que 93% das escolas de educação básica não têm laboratório de ciência. 73% não tem acessibilidade, não tem biblioteca, não tem quadra esportiva. Então, quando a gente faz uma avaliação, por exemplo, da educação pública no Brasil, quando você analisa os institutos federais e as universidades federais, o ensino é de excelência. Mas a educação básica para acesso à universidade, ela é deplorável. Ela é deplorável. E só quem sofre é aquele menos favorecido. É aquele filho do motorista de ônibus, que eu tenho muito orgulho de falar que eu sou motorista de ônibus, filho do motorista de ônibus, é o filho da lavadeira, é o filho do pedreiro, é daquela população que não tem condição de pagar uma faculdade particular, que sonha em entrar na Universidade Federal ou no Instituto Federal, e que se não for o sistema de cotas, dificilmente eles entrariam. Então, é para essa população que eu me predisponho a ser um legislador em que vai garantir que todos tenhamos um mínimo de dignidade nesse país de tanta desigualdade. E, Catarato, para 2022, você acredita que vai haver essa frente ampla da esquerda ou que, no momento, está só muito na rejeição e na oposição ao Bolsonaro, mas que não vai haver uma união da esquerda? Porque o que eu vejo até então é um movimento de rejeição de hashtags, de stories, enfim, cada um com seus meios, né? Que aí a gente pode questionar, mas cada um com seus meios, mas propriamente uma união de sentar e discutir um projeto, o que vamos fazer, quais são as prioridades, sinto que ainda não tem muito. Como que o senhor vê o cenário atual, planejando para 2022? O que o senhor acha que vai acontecer até lá? Eu acho que tudo parte pela construção de um projeto de país. O que nós queremos para o país em 2022? E isso serve para os estados também. Acho que seria prudente, diante de um quadro de violência, de vilipêndio aos institutos sagrados dentro do Estado Democrático de Direito, eu acho que todos os partidos progressistas têm que deixar de lado a vaidade, o lado pessoal, e se imbuir com a construção de um projeto de país que nós queremos que seja uma identidade para todos. Então, aí não importa se vai ser Ciro, Lula, Boulos, quem quer que seja. O nome não é o importante nesse momento. O importante vamos deixar de lado as siglas partidárias e vamos construir um projeto de governo para o país que nós queremos, para fazer um contraponto a esse quadro atual de violência, de vilipêndio, de ataque à Constituição Federal, que, infelizmente, é o que nós estamos presenciando. Então, eu acho que parte por isso. A construção, através dessa frente progressista, para construir um projeto de governo, para aí sim, depois, deixado de lado as vaidades, imbuídos com um bem maior, que é o bem de toda a população brasileira, se unir em torno de um nome. Eu acredito que isso é possível, eu torço para que isso seja possível, farei de tudo para contribuir, humildemente, para que isso seja possível. Senador, agora, já encerrando, fazer as perguntas mais leves, só para encerrar. Quais são os seus hobbies, senador? O que você faz nas horas vagas? Você lê, vê filme? Eu Como amo... que você faz?
Rapaz, eu amo poesia, adoro literatura, amo declamar poesia, eu amo assistir séries, filmes de suspense, de terror, ouvir música, mas eu não gosto de um tipo de música, adoro música clássica, mas eu adoro rock, dance, trance, house, adoro música popular brasileira. Então, eu gosto disso, de estar com minha família, com os meus filhos, adoro a natureza, adoro, quando era possível, dar um mergulho. Agora todos nós estamos enclausurados, vamos dizer assim, nesse momento que é necessário, mas eu gosto disso. As leituras, quando eu faço, é mais no campo de poesia, mais de literatura, que eu amo, e mais foco em filmes, vídeos, séries, que eu amo séries, e é isso. Música Se o senhor fosse indicar um filme, uma série e um livro. O livro eu amo, uma antologia de José Régio. Essa antologia de José Régio é um poeta português, que ele foi considerado o pai do presencismo, que é o eu dentro da poesia. Então, ele faz uma contraposição muito bonita. Por exemplo, tem uma poesia que ele fala no Cântico Negro, que ele faz uma contraposição entre Deus e o diabo. Eu acho muito interessante. Então, esse livro, essa antologia de José Régio, para mim, é um livro que eu gosto de ler e reler. São poesias que sempre, a forma como você lê, você pode ler 10 vezes, que dependendo do seu estado de espírito, você desperta, tem um insight para uma coisa que você não tinha observado antes. Música, eu gosto muito de trilha sonora de filmes, né? Você tem aí Anjos e Demônios, por exemplo. Eu amo o filme, então você tem trilha sonora de filmes. Ennio Morricone, quando fazia Cinema Paradiso, eu gosto também. Séries, eu gosto de Game of Thrones, gosto de... Bom, essas séries... Richard, eu não sei se você já viu, uma série muito boa. Tem uma Bates Motel, que eu gosto também, que é baseada no clássico lá do Norman Bates, Psicose. Então, ele faz toda uma narrativa antes dele se tornar adulto. Eu gosto muito da série. É isso. É isso, então. Senador, muito obrigado pela sua participação aqui no canal. Realmente foi muito importante ouvir do senhor o que o senhor pensa sobre a política no momento, conhecer um pouco mais sobre sua vida, seus hobbies, seus projetos, como que o senhor enxerga a política. E agora deixo o espaço para o senhor fazer sua mensagem final. Bom, eu que agradeço, Renan, agradeço a todos vocês que estão, de alguma forma, participando desse debate. Parabéns pelo canal, que Deus continue te abençoando, te iluminando. Eu acho que isso, sim, é uma demonstração de cidadania, Renan, porque, volta a falar, ser cidadão não é apenas viver em sociedade, mas transformar. E pode ter certeza que você, com o seu canal, da sua forma como você vai construindo, você está transformando a sociedade. Eu sempre me questiono, sempre me questionava, tanto na sala de aula, tanto como delegado, como senador, ou como cidadão, o seguinte: aquilo que eu vou falar vai tocar no coração de alguém? E uma vez tocado, vai fazer com que essa pessoa mude? E sendo mais audacioso, se ela mudar e se ela conseguir contaminar quem está próximo dela, poxa, se eu pudesse estar falando aqui para 1000 pessoas, ou 100 pessoas, ou 10 pessoas, mas se eu conseguir tocar no coração de uma pessoa e ela efetivamente se sentir tocada e transformar o meio onde ela vive, seja no local de trabalho, seja na escola, na família, buscando uma sociedade melhor para todos, uma sociedade que seja mais inclusiva, que tenha mais solidariedade, que seja mais plural, despida de qualquer preconceito, eu vou ser o homem mais feliz do mundo. Então, eu convido a todos vocês a olhar a política e os políticos com outros olhos. Eu sei que tem bons profissionais em todos os poderes, como tem maus profissionais. Tem bons políticos, como tem maus políticos. Mas não coloque todos na mesma vala comum. Eu tenho visto aqui agora que tem muitos políticos extremamente bem intencionados e que têm atuado, que têm dignificado muito o parlamento, que diante de tantos ataques sofridos, quem tem dado uma contribuição significativa no país nesse momento é o parlamento, é a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Então, eu convido a você, a todos os jovens,
a abraçar um movimento, a ser inserido em qualquer projeto social, a um projeto político, seja para ser candidato ou não, para ficar nos bastidores ou ali à frente, não importa. Eu costumo falar que na minha equipe não existe um protagonismo. Eu não seria absolutamente nada se não tivesse a minha equipe. Eu vejo a minha equipe como um grande timaço, em que estamos todos ali imbuídos no mesmo propósito. Eu convido a todos vocês a ser esse cidadão transformador. Aquilo que, se você me permitir, eu vou falar um trecho de uma poesia que fala assim: que ninguém me dê piedosas intenções, que ninguém me peça definições, que ninguém me diga, vem por aqui. Eu sou como o vendaval que se soltou, como um átomo a mais que se alivou. Não sei para onde vou, não sei para onde vou, só sei que não vou por aí. Eu acho que isso é que a gente tem. Essa forma é o que Tiago de Mello fala, nós não temos caminho novo. O que temos de novo é o jeito de caminhar. E é esse jeito novo de caminhar que a gente pode empreender e lutar por uma sociedade melhor. Um beijo no seu coração, um beijo a todos. Muito obrigado pela oportunidade, sucesso no seu canal. É isso, muito obrigado, senador, muito obrigado a você que está assistindo. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com os amigos, ative o sininho, se inscreva no canal. Até a próxima e tchau!